Hoje tira teimas com o antigo ministro do PSD, Nuno Moraes Sarmento, e a antiga candidata presidencial, Ana Gomes, numa altura em que os dois maiores partidos vão trocando propostas e contrapropostas sobre o orçamento do Estado. Ana Gomes, o PS está mais perto de viabilizar o orçamento do que alguma vez esteve desde que este processo negocial começou? Olá, boa tarde a todos e ao Dr. Nuno Moraes Sarmento em particular. Eu penso que estamos mais perto de ter o orçamento viabilizado, porque a proposta que efetivamente era irrecusável foi a do PS, relativamente ao IRS jovem. Tanto que o governo da AD meteu a sua própria na sacola e passou a trabalhar na base do modelo de IRS jovem que já tinha sido aprovado pelo governo do PS. Ainda pode ter aí alguns ajustamentos, mas de facto essa linha vermelha fundamental para o PS já foi ultrapassada. E portanto, resta agora a questão do IRC, que me parece também uma questão muito importante, porque o governo persiste em querer uma redução transversal. Se é de 1 ponto ou 2, não é isso, na minha opinião, que é o mais importante. É justamente o caráter de ser transversal. Ora, nós sabemos que 5% das empresas, as maiores, as que fazem mais lucros, pagam 65% do IRC, que o Estado recolhe. São as empresas, são a banca, os seguros, a grande distribuição, a energia, são as que serão mais beneficiadas por uma redução transversal do IRC. Aquela que o PS propõe parece-me uma redução muito mais justa, que é uma redução seletiva para as empresas e que abrangerá em particular pequenas e médias empresas, em particular médias empresas, aquelas que façam reinvestimento dos lucros na capitalização das próprias empresas ou que investam exatamente em aumentos de salários e em inovação. Eu acho que é esse tipo de baixa de IRC seletivo, para quem de facto reinveste os lucros, que faz sentido pensar numa baixa de IRC e não o esquema transversal a que o governo continua agarrado, embora já tenha modulado e já não preveja uma redução total de 6% ao longo de 4 anos, mas só de 4%. E também, portanto, uma redução menor já num primeiro ano de 2025. Nuno Moraes Sarmento, bem-vindo. Há margem para acatar mais contrapropostas depois de uma cedência destas do Governo? Boa tarde à doutora Ana Gomes, boa tarde a quem nos ouve. Margem haverá sempre, se quiser uma resposta concreta à sua pergunta, margem haverá sempre. Agora, margem para quê? Estamos a conversar sobre aquele que é o mérito do mérito das propostas, ou estamos a falar do posicionamento político das opções políticas, neste caso são relativamente ao orçamento, fundamentais que são tomadas pelos partidos políticos. Portanto, eu não entraria na resposta a saber onde é que estamos neste caminho de negociação que Pedro Nuno Santos escolheu, provavelmente por recordação excessiva do processo negocial da Geringonça, que era todo ele uma coisa diferente, mas que parece de alguma forma ele ter na cabeça quando repete de alguma forma, quando segue o mesmo caminho, neste caso, e segue o mesmo caminho de uma forma que considero tão surpreendente como pouco avisada, como incauta, pelo menos. O PS resolveu negociar o Orçamento de Estado com o PSD. E ao fazê-lo, na minha opinião, cometeu nesse momento o erro fundamental. Fica colado ao PSD perante a parte significativa do país, fica colado ao PSD na aprovação. E, portanto, no compromisso com um orçamento que, afinal, é só
naquelas propostas que Ana Gomes tentou, enfim, maximizar como sendo o orçamento. Eu, nas palavras de Pedro Nuno Santos, diria: calma, o orçamento são 500 artigos, aquilo são 2, há mais 400 e não sei quanto, aquilo não é o orçamento. Então, se aquilo não é o orçamento, por carga de água é que o PS se mete a negociar um orçamento de resultado perde-perde. Ou tem ganho nas suas propostas e recordamos o que aconteceu ao PC e ao Bloco quanto a propostas suas que foram incorporadas e das quais resultou o que foi bom foi para António Costa, o que porventura menos bom foi é que terá sido para os outros partidos, e portanto António Costa absorveu também os lucros e os méritos dessas propostas. Não sei se é isso que Pedro Santos quer aconteça com Luís Montenegro, não me parece, não faria muito sentido. Mas se não é isso, se então não pretende ter ganho na negociação das suas propostas, pior é, porque faz depender da negociação a posição política do PS e depois perde a negociação. Portanto, se a ganha, oferece a Luís Montenegro. Se a perde, leva a responsabilidade. E isto, quanto a um orçamento, como ele tanto disse, e com isto eu abstenho-me de entrar no detalhe, de fazê-lo, que Ana Gomes entrou, e dizer o que é que aqui é ganho, não é ganho, neste artigo, naquele, nesta forma de maior ou menor progressividade, maior ou menor transversalidade. Eu, saltando por cima disso tudo, digo, politicamente, não estamos muitos por um caminho que, na minha opinião, é um caminho de perde-perde, no qual eu não percebi nunca como é que ele pretendia ter ganho de causa. Mas, Nuno Moraes Charmento, não perde também o PSD, aliás, por abdicar, por exemplo, do modelo de IRS jovem, que foi uma bandeira eleitoral durante toda a campanha? Se o PSD perde, isso é identitário para o PSD. Eu acho que não, que dificilmente diremos que é uma questão identitária para o PSD, da qual dependia a integralidade do orçamento, nada disso. Era uma proposta na qual o PSD e Luís Montenegro insistiram, e que, por responsabilidade do PS, o que politicamente também vai ter custos para o PS e não para o PSD, mas por responsabilidade do PS, não pôde avançar, ou seja, Luís Montenegro, olhando à necessidade de, enquanto líder, de uma maioria que é minoria para este efeito, sabe que tem que negociar, procura negociar, e se é necessário desistir desistir neste momento e daquela forma, não é desistir também, mas desistir em certa medida de uma das suas bandeiras neste orçamento, pois com certeza ele fala, e com isso o país, com isso só ganha politicamente perante o país, com isso só o PS se arrisca a ser mal entendido, e portanto o PS esteve contra, enfim, na leitura simplista que se pode fazer, o PS esteve contra uma medida que procurava beneficiar os jovens, distinguindo-os do resto da população, e que era dirigida a eles. Eu também só vejo aqui má vontade que possa resultar politicamente. Eu não vejo onde é que, francamente, se fosse uma questão identitária para o PSD, se estivéssemos a dizer o percurso político é para o socialismo marxista, enfim, qualquer outra, isso seria identitário, mas não é o caso. Era uma proposta em que apostava. E que não é a proposta que desaparece, é neste momento e daquela forma a proposta não é completamente realizada. Sim, senhora. E é seguido um modelo alternativo, como dizia a doutora Ana Gomes. Sim, senhora. E eu não vejo que isso, francamente, possa custar politicamente, não sei em que universo é que isso vai custar politicamente, não é dos militantes e simpatizantes do governo que entenderão, pois era isto ou eleições, fez a opção responsável e madura. Não vejo nenhum universo especificamente afetado, pelo contrário. Claramente não acho que seja, se olharmos à fotografia e não ao filme, sim, há aqui uma fotografia que parece ser, o PSD tinha aquilo como proposta fundamental,
e importante, e bandeira, na campanha, e agora desistiu. Essa é a fotografia. Se olharmos ao filme, onde essa frame existe, pois eu acho que não, que de maneira nenhuma vejo poder haver aqui grande prejuízo para Luís Montenegro, que eu disse também não perceber ou aceitar este caminho que o PS tinha seguido, porque também ele corria neste caminho riscos que não eram necessários, mas portanto ele também aceitou um caminho, enfim, que relativamente ao qual eu tenho reticências, mas no final do qual vamos ser práticos. O ganho de causa é politicamente, é isso que ficará. O ganho de causa é politicamente para o governo, não para Pedro Nuno Santos, que agora vai perder outro tanto tempo a explicar que o orçamento não é dele, que estas medidas em que afinal fez fincapé não são decisivas, porque o orçamento é tudo o resto, e até podia, segundo o Ministro das Finanças, existir orçamento sem estas duas concretas medidas a votação. No relacionamento, deixe-nos ouvir... O Santos vai ter que andar a explicar, eu não percebo o ganho de causa, nem percebo. Deixe-nos ouvir a Ana Gomes. Pegando neste erro que Moraes Charmente apontou ao PS, viabilizar o orçamento faz com que o Partido Socialista entregue a liderança da oposição ao Chega? Não, não é erro nenhum da parte do PS fazer o que o Pedro Nuno Santos decidiu fazer. Pelo contrário, seria um erro e seria uma irresponsabilidade do PS assinar de cruz qualquer orçamento desconsiderando os malefícios para o país. E foi por isso que, em relação a duas questões fundamentais, nem conhecemos sequer ainda a proposta de orçamento, ela ainda nem foi apresentada, só será no dia 10 de outubro, mas aquilo que já conhecemos, a tal proposta estruturante do IRS jovem, era tenebrosa para o país, porque não era. Só ia beneficiar os jovens ricos, ou os jovens que ganham muito dinheiro. Esses é que iriam ser muito beneficiados, e a maior parte dos jovens não ia ser beneficiado, como é com o modelo de IRS jovem que o Governo acabou por aceitar. E a razão porque o Governo acabou por aceitar é porque reconheceu aquilo que não era só o PS estava a dizer a UTAU, estava a dizer o FMI, estava a dizer o Conselho das Finanças Públicas, que o sistema de IRS jovem que o PSD propunha era ineficaz, não ia alcançar o objetivo de reter jovens talentos em Portugal, era injusto, era possivelmente até inconstitucional e, portanto, fez bem, ganhou Pedro Nuno Santos, ganhou o PS, mas sobretudo ganhou o país ao fazer Luís Montenegro pôr essa proposta dita estruturante, por aqueles que andaram a defendê-la, no saco. E aceitar, portanto, trabalhar sobre o modelo de IRS jovem que é muito mais razoável e muito mais consentâneo com os interesses do país. Há ainda a questão do IRC, como eu ia dizendo, tem que ser trabalhado, e eu acho que há disponibilidade dos dois lados para aprimorar, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, o que está em cima da mesa, e isto só me confirma a minha percepção que toda esta narrativa foi arranjada, aliás, com a ajuda de muita gente, de muitos comentadores, muitos ditos jornalistas, etc., que falavam na proposta estruturante do PSD, uma tal proposta que foi rapidamente enfiada no saco. Portanto, isto importa para o país e o PS está a fazer o que é melhor para os interesses do país, sendo que a proposta de orçamento, obviamente, vai ser a do PSD, o orçamento é do PSD e tudo isto só serviu uma narrativa que eventualmente interessava ao Primeiro-Ministro, que está a gostar de ser Primeiro-Ministro e que queria dramatizar e dizer que o PS queria ir para eleições, custasse o que custasse. Ora, já ficou claro para toda a gente que se houver eleições neste país agora, que ninguém quer, é porque o Primeiro-Ministro quererá. E, portanto, eu penso que o PS está a fazer o que é o seu papel responsável de discutir aquilo que é e tentar evitar o que há de pior no orçamento da AD, mas naturalmente que o orçamento que vai sair da AD é o orçamento da AD. E os portugueses pagarão o preço que tiverem que pagar, porque que é consentâneo com as escolhas eleitorais que fizerem.
Fizeram. Nuno Moraes Sarmento, é esta a preocupação dos dois maiores partidos, é ver quem é que fica com a batata quente da culpa caso haja eleições antecipadas? Essa é a consequência de se meterem os dois maiores partidos em posições diferentes por este caminho de negociação. É o depois de terem, a certa altura, que andar a tirar a batata quente ao ar para ver se fica na mão do outro e não na dele. Mas repare, sim, é uma consequência disso. Não me parece, embora vamos ter esse discurso, esse vocal bem vincado e repetido pelo André Ventura. Ganha, isto respondendo à sua pergunta, a que Ana Gomes não respondeu, eu digo que sim. Mas responderei com todo gosto. Há aqui um reforço da posição do Chega e de André Ventura, que ficam com mais espaço para, na crítica ao governo, meterem o PS, para procurarem ao colar o PSD e o PS a uma espécie de farinha do mesmo saco, como eles gostam de dizer, guardar para si mais espaço. É evidente que este caminho deu isso. Também acho que os portugueses sabem, apesar de tudo, enfim, distinguir o caso particular da regra geral, o momento do papel liderante ou não, como perguntava, da oposição. Não acho que vá tão longe, mas reforça, dá umas casas políticas, se quisermos, desnecessárias a André Ventura, obriga até Pedro Nuno Santos a ter que andar a corrigir ainda isso, para lá de tudo o que eu disse. Pedro Nuno Santos ainda tem outro trabalho, que é o de andar, enfim, não é a dizer, é a demonstrar que não é André Ventura que lidera a oposição, que é o PS que lidera a oposição. Portanto, ele sai daqui com uma carga de trabalhos significativa, e quando se diz primeiro que já temos orçamento, nós não temos orçamento. Isso, por acaso, enfim, é uma hipótese que me parece a menos provável agora, de não haver entendimento. Acho que não há espaço, francamente, principalmente para o Partido Socialista. Quando eu hoje li a Ana Sá Lopes e outros insuspeitos a dizerem o PS levou aqui um cheque, não é um cheque mata, nada mata, mas levou aqui um cheque evidente, porque colocou-se numa posição em que agora, pela cedência ou pela abertura mostrada pelo governo, agora vai ter que ir até ao fim. Já não tem espaço para recuar. Já só tem espaço para dizer, sim senhora, podem aprimorar ou não aprimorar, como estavam a dizer. E se isso correr mal, então ainda é pior para Pedro Nuno Santos. Muito Mas rápido. Mesmo aprimorando ou não aprimorando, já pouco espaço, se algum, resta ao PS para poder andar para trás. Muito rapidamente, Portanto, Ana Gomes, Moraes Sarmento tem razão, o Pedro Nuno Santos não pode rejeitar o Orçamento do Estado? Eu acho extraordinária essa conversa de quem é que lidera a oposição. Quem lidera a oposição é, obviamente, o partido que foi mais votado pelos portugueses para liderar a oposição. E acaba de ter, qual cheque-mate, qualquer apuça, acaba de ter uma viola porque quem meteu uma vitória, porque quem meteu no saco, a viola no saco relativamente ao modelo de IRS jovem que o governo propunha foi o próprio governo e por pressão do PS. Portanto, eu não estou nada preocupada. O André Ventura e o partido dele, já toda a gente viu que é um partido não fiável, de troca-tintas, de barrabotas, de oportunismo total, que não é para ser fiável para ninguém, como o próprio Primeiro-Ministro ainda ontem disse na cara no Parlamento dos próprios deputados do Chega, e os portugueses todos estão a ver. Portanto, eu não estou nada preocupado com essa pseudo-competição sobre a liderança da oposição entre o PS e o Chega. É evidente que quem lidera a oposição é o PS, ponto. Ana Gomes, eu não quero interromper, mas não simplifiquemos ao dizer os portugueses todos já perceberam que o Chega não sei quê. E eu acrescento os portugueses todos, menos aquele número de portugueses significativo que não Chega. Que votaram no Chega. Que me preocupa. E eu reforço esse número que me preocupa. E, portanto, dizer os portugueses já perceberam todos, calma, não é?
Não, a maioria dos portugueses não votou Chega, a maioria dos portugueses votou noutros partidos democráticos. E essa maioria de portugueses percebeu que obviamente não é o Chega que lidera a oposição nenhuma, o Chega está ali para fazer fretes. E é por isso que se calhar também a André Ventura não quererá eleições antecipadas. Eu peço desculpa, mas não temos mesmo mais tempo. Nuno Moraes Sarmento, Ana Gomes, obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem a nós neste Tira Teimas. Obrigado.